João Gabardo ficou bastante conhecido pelas entrevistas coletivas que eram proporcionadas no fim de tarde pelo antigo ministro da Saúde, Henrique Mandetta. E ele hoje está aqui em São Paulo e tomando conta de um setor muito importante que é esse centro de contingenciamento do coronavírus. Nós vamos conversar com ele porque há muitos assuntos para serem debatidos. O primeiro deles, lógico, essa mudança de metodologia para a divulgação dos números de casos e de mortes por coronavírus. Bom dia, João Gabardo, prazer em recebê-lo aqui no Jornal Gente. Prazer é meu falar com os seus ouvintes. O que é dizer sobre essa mudança de metodologia? Bom, nós sempre interpretamos, desde o início da epidemia, que a informação era um compromisso que nós devíamos assumir com a nação. Então, definimos lá, no primeiro caso confirmado, que todos os dias o Ministério da Saúde faria uma entrevista coletiva e disponibilizaria todas as informações, a atualização do número de casos, o número de óbitos, as dúvidas que nós tínhamos em relação à epidemia e muitas vezes até mostrar o nosso desconhecimento, porque nós fomos aprendendo com a evolução e com o andar aí da própria epidemia. Por isso nós achávamos que a informação é extremamente importante, porque ela é utilizada pela imprensa para orientar a população, e é fundamental que a população, para que ela possa tomar suas medidas de distanciamento social, de isolamento, quando necessário, ela tem que entender por que isso está acontecendo, o que está acontecendo na cidade dela, no estado dela, para que ela tenha que tomar essas providências. Além disso, tem a questão dos pesquisadores, as pessoas que ficam o dia inteiro analisando esses dados, criando cenários, fazendo análise epidemiológica, e isso não poderia ser interrompido de uma hora para outra. Então, quando o Ministério disse que deixaria de apresentar essas informações, nós criamos aí, com o pessoal que já vinha trabalhando no Ministério da Saúde anteriormente, que agora não está mais no Ministério da Saúde, nós criamos um painel, um sistema que busca as informações diretamente nas diversas secretarias estaduais, e com isso nós vamos disponibilizar sempre atualizado, o dado ele fica atualizado de hora em hora, então é quase como se fosse uma informação online sobre todos os casos confirmados e os óbitos que estiverem acontecendo. E ela ficará absolutamente à disposição de todas as pessoas, da imprensa, dos pesquisadores, enfim, de quem achar que necessita desse tipo de informação. Doutor Gabardo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, qual é a dificuldade de o Ministério da Saúde, ao longo de todo esse período do Covid-19, de apresentar o número exato de mortes ocorridas no dia? Porque eu fui verificar essa questão na sexta-feira e os dados do Ministério, os números do Ministério da Saúde mostravam que o pico da doença, aquele dia em que foram registrados mais mortes, quer dizer, um número maior de pessoas que efetivamente morreram naquele dia, foi no dia 12 de maio, foram 670 pessoas. Mas o que a gente vê todos os dias são números espalhafatosos, indicando o número de 1.500 mortes em 24 horas. Isso não é verdade, né? Porque esse número corresponde ao número de falecidos no dia efetivo, mas também ao somatório de todas aquelas mortes ao longo até de 60 dias, como eu pude verificar na sexta-feira, de mortos que foram confirmados somente naquele dia. Qual é a dificuldade de dar veracidade a esses números, né? Existe alguma estratégia de difundir mesmo, de difundir o pânico, né? Diz, olha, são 1.500 pessoas morrendo, quando na verdade é um número bem inferior a esse? Essa pergunta é extremamente importante, porque eu acho que essa pergunta é o fundo de toda essa divergência e todo esse questionamento em relação à forma de transmitir os dados, ela está baseada nessa questão que você está levantando. O que acontece? Vamos pegar um caso concreto. O paciente está no hospital, ele chegou no hospital hoje, ontem, digamos, ele evoluiu mal, ele coletou o exame, logo após a coleta de exame ele veio a falecer. O Ministério, a Secretaria Estadual da Saúde, o hospital onde está esse paciente, não pode colocar esse paciente como um caso Covid, porque o exame dele ainda não ficou pronto, ele recém coletou esse exame.
Então, ele não é considerado como um caso Covid. Ele morreu, vamos imaginar, morreu no dia 10, o exame foi coletado no dia 10 e não ficou pronto. Então, ele não aparece, ele não é contabilizado como óbito. No dia 15, no dia 16, quando sair o resultado do exame e confirmar que ele teve o óbito por Covid, no dia 16 vai ser lançado o óbito dele. Quando lança o óbito, aumenta o número de casos, porque se acumula o número de casos daquele dia e mais o número de casos dos dias anteriores em que não foi lançado aquele óbito. Então o que acontece, na verdade, nós estamos postergando esse dado. Da data que teve maior número de óbitos, 12 de março, 600 e poucos casos. Essa informação, ela sofre variação diariamente, porque todos os dias pode aparecer um novo caso que tenha morrido no dia 12 de março e que só agora saiu a confirmação. Por isso que esse pico, ele não fica fixo no dia 12 de março. Da semana que vem, você vai olhar que já não é mais o dia 12 de março, vai ser dia 15 ou vai ser dia 19 de março. Ele vai oscilando de acordo com as informações que vão sendo repostas no sistema. Mas qual seria não é uma coisa meio doentia, doutor? Não é uma coisa meio doentia? Não é uma coisa meio doentia, sabendo disso, não é uma coisa meio doentia, sabendo disso, alarmar a população com um número que não corresponde à verdade? Quer dizer, quando se divulga que aconteceram 1.500 mortes nas últimas 24 horas, isso é uma mentira. Não pode ser, né? Assim. O Ministério não divulgava isso como 1.500 mortes nas últimas 24 horas. Ele dizia registradas ou notificadas tantas mortes nas últimas 24 horas. Esta é a forma correta de dar informação. Foram óbitos notificados nas últimas 24 horas. Não necessariamente eles ocorreram nas últimas 24 horas. Eles podem ter ocorrido em dias que antecederam. Mas o que é importante é esse número de óbitos vai fazer parte, a partir daquele momento, do número total de óbitos. Se nós estivéssemos fazendo isso exatamente no momento que o paciente vem a óbito, nós teríamos um número de óbitos total muito maior. Hoje tem 4.000 óbitos que estão em análise. 4.000, esse é um número diário, em torno de 13.500, 4.000, 4.500. Tem 4.000 óbitos que ocorreram em dias anteriores e que nós não temos ainda o resultado do exame. À medida que esses 4.000 óbitos nós vamos tendo o resultado do exame, eles são anunciados. Dia tal, anuncia mais tantos óbitos. É isso que acontece. Doutor Gabardo. Todos os países fizeram isso. Não é uma forma do Brasil fazer essa divulgação. Todos os países registram, nas últimas 24 horas, o número de casos e também registram o número de óbitos. É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? A gente acompanhava aqui, alguns meses, a Itália divulgando 1.200 mortes, a Espanha chegou a divulgar 2.000 mortes num dia. Nesses países também era feito dessa forma? Há uma defasagem aí no dado brasileiro, uma dificuldade de testar e atualizar esse número com mais velocidade? Não, a velocidade do teste é que vai dar a velocidade da notificação. Se nós pudéssemos, o paciente faleceu e imediatamente nós já vamos ter o resultado do exame, não aconteceria esse atraso. Só que nós estamos falando, pega os pacientes do Amazonas, tá? O paciente vem a óbito, é feita a coleta do material. O material vai levar 2 dias para chegar na capital. Vai vir pelo transporte, com a complexidade do transporte da Amazônia, vai demorar 2, 3 dias para chegar na capital. Aí ele vai para o laboratório para fazer o exame. Sai o resultado. Esse resultado volta para o município onde o paciente estava, onde o paciente morava. A Secretaria Municipal de Saúde do município onde ele morava vai fazer o lançamento dessa informação no sistema. Isso pode demorar 10, 15 dias, esse processo todo. O Brasil é muito diferente. O Brasil tem dificuldades nessa questão do acesso, na questão do transporte. Não é como em São Paulo, que o paciente falece lá no Hospital de São Paulo, na mesma hora o Butantan já pode ter o resultado do exame e colocar no sistema. O interior não é assim tão fácil, por isso tem um atraso nessa avaliação do número de óbitos.
Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, doutor João Gabardo, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Por esse raciocínio, e se a gente de fato imputar a morte ao dia em que ela ocorreu e não ao dia em que o teste teve o resultado divulgado, aonde que está o pico de mortes nesse período de março até hoje? Está pela metade de março, mas como eu disse anteriormente, esse pico ele é móvel. À medida que o tempo vai passando, ele vai se atualizando com dados que são registrados agora, mas são de óbitos que aconteceram há mais tempo, e esse 605, 610, ele vai aumentando e vai passando para os dias seguintes. Então, hoje está pela metade do mês de maio esse número maior de óbitos, mas eles vão aumentando. Foi no dia 12, exatamente, no dia 12 de maio, e o número é de 670 mortos. Mas esse número agora, nunca vai ser alterado muito substancialmente, né, doutor Gabardo? Mas faz o seguinte, analisa nesse gráfico que tem o número de óbitos por data, ele tem o N. O N significa quantas pessoas já têm essa data do óbito registrado. Você vai ver que está faltando ali 4.000 e poucos óbitos, que ainda não se tem essa data. E mais os 4.000 que estão em investigação. Então tem uma quantidade muito grande de óbitos que ainda vão serem lançadas nessas datas passadas. Essa data passada, ela vai sofrer alteração nos próximos dias. Não vai ficar naquele número congelado. No estado de São Paulo, qual é a demora, doutor Gabardo, do momento da ocorrência do óbito à confirmação ou não do exame da Covid? Isso demora mais ou menos quantos dias? Olha, o estado de São Paulo teve um período que tinha quase 40 mil exames em análise. Aí o Instituto Butantan tomou uma iniciativa de ampliar a sua capacidade de realização de exame com novos equipamentos, contratou gente, enfim, se preparou e conseguiu, em 2 semanas, colocar em dia. Então, hoje, em São Paulo, os exames na capital não estão mais demorando. É o tempo normal para se fazer o exame, eventualmente fazer uma contraprova, eventualmente tem que repetir o teste, mas normalmente em 48 horas em São Paulo já se tem o resultado. Qual é o exame que se faz nesse caso aí? É o PCR? É o de sangue? PCR, sempre. O exame que se faz para a identificação de pessoas com coronavírus sempre é o PCR. O teste rápido, o teste sorológico, ele só serve para saber se a pessoa teve contato com o vírus, se ela tem anticorpos. Isso só vai acontecer depois de 10 dias, 15 dias da ocorrência da doença. Então, para fazer diagnóstico, nesses casos, sempre tem que ser o PCR. Não pode ser feito com o teste sorológico. Bom, hoje na entrevista costumeira do meio-dia, que eu chamo de entrevista show do governador João Dória, nós vamos ter aí o anúncio de uma medida muito importante, que é exatamente a testagem, né, doutor João Gabardo, que hoje é o responsável pelo Centro de Contingenciamento do Coronavírus, é isso? Eu faço parte do Comitê de Contingência, sou secretário executivo, né, existe uma coordenação, que é hoje o doutor Carlos. Essa coordenação, a cada 2 semanas, ela sofre uma alteração. A cada 2 semanas muda o coordenador. Rotativo. Rotativo, exatamente. Eu hoje não estou em São Paulo, eu não vou participar da entrevista, eu estou em Brasília, vim tratar de assuntos aqui em Brasília e devo retornar amanhã. Então não vou estar presente na reunião de hoje, mas eu tenho conhecimento que hoje, na coletiva, que é feita pelo governo do Estado de São Paulo, vai ser destacado esse ponto da testagem, mostrando a capacidade de testagem e o que está sendo feito com a integração das informações. Tem muita gente que está fazendo a testagem, mas essas informações não estão indo para a base consolidada de dados do governo do Estado. Então, essas informações sobre testagens, elas vão acontecer na coletiva de hoje. A testagem é muito importante, a testagem é importante para saber a evolução da doença e principalmente para poder, quando identifica o paciente portador do vírus, de poder colocá-lo em isolamento, né, e também com seus familiares, para evitar que ele saia para a rua contaminando outras pessoas. Quer dizer, esse é o isolamento que ninguém tem dúvida, nem aqueles que dizem que a vida tem que tocar normalmente, que não tem que fazer isolamento, que nós deveríamos deixar as coisas
acontecerem na sua velocidade normal, mesmo esses mais radicais, eles concordam que os pacientes sintomáticos devam ficar isolados em casa. Doutor Gabardo, tem alguma explicação lógica a redução tão drástica do número de mortos por outros fatores? Eu digo fatores de saúde, né? Não digo assassinatos, acidentes de trânsito, que também houve redução. Mas eu falo o seguinte, a gente já ouviu aqui, inclusive, especialistas mencionando isso, né? A redução muito acentuada do número de mortos por câncer, por problemas problemas do coração e tudo mais. Tem alguma explicação para isso? Ou isso serve para alimentar a suspeita de que há uma super notificação de Covid por outros interesses? Olha, essa tese de que ela é dos dois lados, né? Tem a tese que pacientes que estariam morrendo por outras causas são diagnosticados com Covid, e tem situações que o paciente deveria ser codificado como Covid e não foi. O que a gente tem na prática é analisado o excedente de óbitos. O que é o excedente de óbitos? A gente tem uma média de óbitos que acontece pelas outras doenças que não tem muita variabilidade. Se você olhar as médias diárias de óbitos, nós temos um padrão diário de óbitos por diversas doenças. O que se percebeu, por exemplo, em Manaus, nós tínhamos 22 sepultamentos em Manaus por dia. Essa era a média, 22 sepultamentos por dia. Durante o surto e a epidemia de Covid em Manaus, os sepultamentos passaram para 140 por dia. Passou de 22 para 140. Ou seja, houve um aumento de 120 óbitos diários em Manaus. Nem todos os 120 tinham codificação de Covid. Mais ou menos 40, 50 tinham codificação de Covid. O que significa que muitas pessoas foram a óbito e não foram codificadas como Covid. Muita gente morreu em casa. Houve um colapso do sistema de saúde, não tinha vaga mais nos hospitais, não tinha UTI, as pessoas morriam em casa. Muitos idosos ficaram abandonados, as pessoas deixaram o isolamento, tinham medo de contaminar essas pessoas, elas deixaram de tomar os seus medicamentos, deixaram de tomar o antihipertensivo, deixaram de tomar o remédio para diabetes, e muitas dessas pessoas morreram. Eu pergunto, ela morreu porque ela ficou sem o medicamento? É uma consequência do Covid, ela não morreu diretamente de Covid, não vai aparecer no atestado de óbito que ela faleceu por conta do Covid, mas ela faleceu porque o Covid colapsou o sistema de saúde e ela ficou sem acesso ao serviço de saúde. Então, essa mortalidade, que nós chamamos de excesso de óbitos, é o número de óbitos que ultrapassou as médias, é que é um indicador muito importante para tirar essa dúvida que você tem. Eventualmente, nós temos situações em que as pessoas têm câncer, mas também tem Covid. Ela tem câncer e é diagnosticado com Covid, e ela morre. Até que ponto o câncer foi responsável pelo óbito dela, e até que ponto foi o próprio Covid que foi a consequência final da morte dessa pessoa. Isso é muito complicado. As pessoas com comorbidades, elas sempre vão estar associadas a Covid com alguma outra coisa. E é muito difícil definir exatamente qual foi o motivo do óbito. Quando se faz ressonância magnética, tomografia computadorizada, identifica o pulmão com aquelas características do Covid, fica claro que foi, mesmo que ela tenha tido outras comorbidades, a causa do óbito foi o Covid. Tanto é que ela tem o pulmão absolutamente comprometido, não consegue respirar, tem que colocar em respirador. Eu quero agradecer ao coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 aqui de São Paulo, João Gabardo, que conversou conosco ao vivo hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor, até uma próxima. Obrigado, um abraço, prazer falar com vocês. Rede Bandeirantes de Rádio.